Na madrugada de 6 de junho de 1944, a escuridão sobre o Canal da Mancha escondia um segredo monumental. Enquanto a Europa dormia sob a sombra da guerra, o destino do mundo estava prestes a mudar para sempre. Mais de 150 mil soldados, vindos de diferentes nações, navegavam em silêncio em direção à costa da Normandia. Eles eram a vanguarda da maior invasão militar da história da humanidade. Este foi o dia, um dia que entraria para os livros, não apenas com números e estratégias, mas com o sangue, o suor e a coragem de cada homem que pisou naquelas praias. Aquele momento não era apenas uma batalha, era a promessa de liberdade, um ponto de virada decisivo na Segunda Guerra Mundial. No início de 1944, o cenário era sombrio. A Europa estava quase inteiramente sob o domínio da Alemanha nazista. Desde a Polônia até a França, a suástica projetava uma longa sombra de opressão. Adolf Hitler e seu Terceiro Reich pareciam invencíveis em terra. No leste, a União Soviética travava uma guerra brutal e sangrenta, sofrendo perdas colossais para frear o avanço alemão. Eles imploravam aos seus aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, por ajuda. Estava claro para todos que, para derrotar os alemães e libertar o continente, era essencial abrir um novo fronte de batalha no Ocidente. Era preciso atacar o coração da fortaleza de Hitler, a chamada Muralha do Atlântico. A pressão era imensa. O mundo livre depositava suas esperanças em uma operação que parecia quase impossível, um ataque direto contra as defesas mais bem fortificadas do inimigo. A questão não era mais se, mas como e quando. A resposta viria na forma de um plano audacioso, cujo nome ecoaria pela história: Operação Overlord. A Operação Overlord foi, sem dúvida, o plano mais complexo e ambicioso de toda a Segunda Guerra Mundial. O seu planejamento levou anos e envolveu as mentes militares mais brilhantes dos aliados. Sob a liderança do general americano Dwight D. Eisenhower, a operação era gigantesca em todos os aspectos. Reunia tropas dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, e contava com o apoio crucial de forças da resistência francesa, polonesa e de outras nações ocupadas, que trabalhariam nos bastidores para sabotar as defesas alemãs. O plano não se limitava a um simples ataque. Era uma coreografia de guerra perfeitamente sincronizada, envolvendo forças navais, aéreas e terrestres. Mais de 5.000 navios formariam a maior armada já vista, transportando soldados, tanques e suprimentos. No ar, milhares de aviões dariam cobertura, bombardeariam alvos estratégicos e lançariam paraquedistas atrás das linhas inimigas. A escala era tão grande que era quase impossível mantê-la em segredo. Os aliados criaram uma campanha de desinformação genial, a Operação Fortitude, para enganar os alemães e faz-los acreditar que o ataque principal aconteceria em Pas de Calais, o ponto mais próximo entre a Inglaterra e a França. Tudo dependia do sigilo, do clima e da coragem dos homens que executariam o plano. Ao amanhecer do dia 6 de junho, o inferno abriu suas portas nas praias da Normandia. As rampas das embarcações de desembarque baixaram. Instantaneamente, milhares de soldados correram para a morte sob um fogo inimigo implacável. As praias, divididas em 5 setores de codinome Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword, se tornaram campos de extermínio. Em Omaha, especialmente, os americanos enfrentaram um massacre. As defesas alemãs, intactas após os bombardeios preliminares, despejavam uma chuva de balas de metralhadora e morteiros sobre a areia. A água se tingiu de vermelho. Homens caíam antes mesmo de conseguirem sair da água. Era um caos de explosões, gritos e pânico. Muitos equipamentos foram perdidos, unidades se desintegraram, e o plano parecia à beira do colapso. Mas, em meio ao horror, surgiram atos de heroísmo inacreditável. Líderes improvisados reuniram os sobreviventes e, centímetro por centímetro, começaram a avançar. Nas outras praias, as forças britânicas e canadenses em Gold, Juno e Sword, e os americanos em Utah, enfrentaram uma resistência feroz, mas conseguiram estabelecer suas cabeças de praia com mais sucesso. Aquelas praias se tornaram sinônimos de sangue, coragem e o sacrifício supremo em nome da liberdade. Enquanto a carnificina acontecia nas praias,
Outra batalha crucial era travada na escuridão da noite anterior. Durante a madrugada, mais de 13.000 paraquedistas americanos das divisões 82ª e 101ª aerotransportadas, junto com 6.000 paraquedistas britânicos, foram lançados sobre a Normandia. O objetivo era saltar atrás das linhas inimigas para capturar pontes vitais, destruir posições de artilharia e bloquear as rotas de reforços alemães, criando o caos na retaguarda do inimigo. A missão foi extremamente perigosa. Muitos aviões foram atingidos pela artilharia antiaérea, forçando os pilotos a manobras evasivas que espalharam os paraquedistas por uma área muito maior do que o planejado. Muitos se perderam, caindo em pântanos inundados, em campos minados ou diretamente sobre posições inimigas, separados de suas unidades, desorientados e sozinhos na escuridão. Esses homens tiveram que lutar por suas vidas em pequenas escaramuças por toda a zona rural francesa. No entanto, o caos que eles semearam entre os alemães foi imenso. Grupos improvisados de paraquedistas conseguiram realizar seus objetivos, e sua presença inesperada em tantos lugares diferentes confundiu o comando alemão, que não conseguia entender a verdadeira escala da invasão. Esses soldados, perdidos na noite, acabaram por mudar o rumo da batalha. A defesa alemã na muralha do Atlântico, embora enganada sobre o local exato do desembarque, era feroz. As casamatas de concreto, os ninhos de metralhadoras e os campos minados foram projetados para repelir qualquer invasão. O marechal de campo Erwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto, havia fortalecido essas defesas, mas estava ausente no dia D, acreditando que o mau tempo impediria qualquer ataque. Quando a invasão começou, a confusão no alto comando alemão foi total. O comandante alemão dormia, e seus generais hesitaram em liberar as poderosas divisões de tanques Panzer, mantidas em reserva, sem a sua ordem direta. Essa hesitação foi fatal. Enquanto os alemães demoravam a reagir com força total, os aliados lutavam desesperadamente para sair das praias mortais e avançar para o interior. Ao longo do dia, com um custo humano terrível, os soldados aliados conquistaram posições estratégicas. Eles romperam as defesas da praia, silenciaram bunkers e começaram a conectar os diferentes setores de desembarque. Ao final do dia 6 de junho, apesar das perdas assustadoras, os aliados haviam conseguido o impensável. Eles estabeleceram uma cabeça de ponte sólida na França ocupada. A muralha do Atlântico havia sido rompida. A virada na guerra havia começado. O dia D não terminou no dia 6 de junho. Foi apenas o começo de uma longa e sangrenta batalha da Normandia, que duraria mais de 2 meses. Mas o sucesso do desembarque marcou o começo do fim do regime nazista. Com a cabeça de ponte garantida, os aliados puderam desembarcar milhões de soldados e toneladas de suprimentos para alimentar o avanço pela França. A libertação da Europa havia começado. Em agosto de 1944, Paris foi libertada em meio a celebrações emocionadas. O novo fronte ocidental forçou Hitler a lutar uma guerra em 2 frentes, dividindo suas forças entre o avanço aliado no oeste e a ofensiva soviética no leste. Esse foi um golpe do qual o Terceiro Reich jamais se recuperaria. Menos de um ano após os desembarques na Normandia, em maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. O dia D foi o ponto de inflexão que tornou essa vitória possível. Foi uma operação que custou a vida de dezenas de milhares de jovens, mas que no final salvou o mundo da tirania. Hoje, quando olhamos para as praias calmas da Normandia, é difícil imaginar o terror e a violência daquele dia. Mas as cicatrizes permanecem. Nos cemitérios militares, fileiras intermináveis de cruzes brancas e estrelas de Davi se estendem até o horizonte, testemunhas silenciosas do preço da liberdade. O dia D não foi apenas uma batalha, uma estratégia militar ou uma data no calendário. Foi o sacrifício de milhares de pessoas comuns, de diferentes países e culturas, que se uniram para garantir a liberdade de milhões que eles nunca conheceriam. Eles lutaram e morreram não por conquista, mas pela crença em um mundo onde a dignidade humana e a liberdade pudessem prevalecer. Lembrar do dia D é honrar a memória deles. Se a história precisa ser lembrada, ela precisa ser contada.
Inscreva-se no canal As Vozes da História para mais relatos como este. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar a manter viva a memória daqueles que deram tudo por nós.